E por último, né, eu acho que é sempre importante trazer isso, e agora já chega o final dessa aula ao vivo, mas eu vou trazer algumas informações, vai levar alguns minutos aqui, eu sei que muitos de vocês podem já estar um pouco, né, nessa fase final, assimilando menos informações. Aqui uma aplicação, foi importante. Isso aqui é o resultado, né, que vocês estão observando aqui, a origem disso. Isso aqui foi um relatório que eu participei com um dos relatores do IPCC, foram 2 anos, de 2017 a 2019. Um grupo específico, né, coordenou diferentes capítulos, eu era um dos relatores do capítulo 4, da parte de degradação ambiental, e eu quero chamar a atenção para vocês aqui, que isso aqui é do capítulo 2 do IPCC, desse relatório especial, onde que a parte de superfície e a atmosfera foram considerados. Todos os relatórios do IPCC, né, os mais clássicos, são sobre a atmosfera. É a primeira vez, esse relatório é um dos primeiros relatórios que traz a parte da superfície junto com a parte da atmosfera. Todos os capítulos foram 9 capítulos, né, em diferentes, por exemplo, na parte da atmosfera, na parte de degradação, desertificação, segurança alimentar, entre outros capítulos. Tudo isso, esse capítulo está no lápis em português. Aqui ele está destacado em inglês. E um dos resultados que chamou a atenção, que a gente participou desde o início, né, desse aqui é um grupo específico, mas cada grupo interagia, todos os grupos estavam juntos em reuniões paralelas. O que vocês estão vendo aqui é a temperatura da superfície aqui, a parte negra, escura aqui, né, representa a temperatura média global da superfície. E que superfície é essa? Terra ou oceano. E aqui você tem a temperatura somente da superfície terrestre. Então, vocês veem que nos anos 60, principalmente, né, começa a haver uma certa separação entre essas medidas, tomando em consideração ao que a gente chama como período pré-industrial, que é o período antes da Revolução Industrial, aqui, né, 1850 a 1900. Então, o quanto isso está acima ou abaixo desse período de referência. Então, a gente percebe que, a partir dos anos 60, essa separação, né, em termos da temperatura da superfície terrestre, só olhando a temperatura da superfície terrestre e olhando a temperatura da superfície, levando em consideração a terra e o oceano. Então, percebe claramente aqui a diferença, né, de como a superfície terrestre, em função do uso da terra, em função da composição atmosférica, em função do uso da terra. Não, quando eu digo uso da terra e a atmosfera, porque eu estou falando aqui dos gases de emissões, do CO2 e do monóxido de carbono, que é também parte dos incêndios, né, traz essa componente de efeito da superfície. O desmatamento pode levar a mais queimadas e, com isso, você ter mais emissões, com isso você ter a superfície terrestre aquecendo muito mais do que a superfície da terra e o oceano. Então, aqui foi o primeiro. Interessante porque, como era um dos relatores do capítulo, né, eu e um colega da Suécia, a gente participou também das negociações com os pontos focais governamentais. Essa figura aqui trouxe muita discussão, porque o presidente, né, do grupo, né, ou seja, do relatório, ele queria que esse resultado aqui era um resultado técnico, né, ou seja, dos grupos que, a partir desses relatórios técnicos dos grupos, se gerava um relatório para os grupos de governo, que é diferente do relatório dos especialistas.